Bom dia a todos. Vamos começar a nossa atividade. O Grand Round de hoje vai abordar um tema que é cada vez mais necessário, mais frequente no nosso meio, que é sobre a doença renal crônica. Quanto melhor nós vamos tratando os nossos pacientes, mais crônicos eles vão ficando, mais tempo eles sobrevivem e mais tempo de cuidados eles vão demandar. Para nos colocar a par, então, do estado da arte, foi convidado o professor Luiz Felipe Gonçalves a fazer uma apresentação. Bom dia a todos. Inicialmente eu quero agradecer o convite para participar dessa sessão, especialmente pela importância do tema. Aqui já de início nós estamos colocando a mensagem que nós queremos transmitir nessa palestra, que seria doença renal crônica, frequente, potencialmente grave, fácil de diagnosticar, prevenível e tratável. Não fui eu que fiz essa mensagem, evidentemente. Essa mensagem é o que todas as sociedades internacionais de nefrologia hoje querem passar a respeito da doença renal crônica. E é um pouco desse conhecimento e desse entendimento da doença renal que nós vamos falar hoje e tentar discutir com vocês. Então isso vem essencialmente de uma situação promovida pela Sociedade Internacional de Nefrologia e pela Federação Internacional de Fundações Médicas, que criaram o Dia do Rim. Isso começou em 2006, costuma ser na segunda quinta-feira de março de cada ano. O próximo vai ser no dia 13 de março de 2008. E vejam que aqui está a mensagem: doença renal comum, perigosa e tratável, né? E é disso que nós vamos falar então. Estou meio atrapalhado aqui, mas até o final eu consigo me achar. Primeiro vamos conversar sobre o que é a doença renal crônica, qual é a definição da doença renal crônica hoje. E vocês vejam que eu não estou falando de insuficiência renal crônica, eu estou falando de doença renal crônica. E esse conceito de doença renal crônica justamente tem o objetivo de tirar o foco da falência renal, de tirar o foco da insuficiência, mas fazer o diagnóstico numa fase inicial, quando os pacientes já têm doença no rim e ainda não têm falência, insuficiência renal. Por isso, então, ela é chamada de doença renal crônica. E quais são os componentes? Tem que ter lesão no rim, e lesão no rim se expressa essencialmente por proteinúria, hematúria de origem renal, alguma alteração em exame de imagem ou alteração no exame histopatológico. Então, se tem lesão renal, tem doença renal crônica. Mesmo que não tenha evidência de lesão renal, às vezes não é possível ter evidência de lesão renal, mas se tem diminuição da filtração glomerular por pelo menos 3 meses, isso também caracteriza a doença renal crônica. Então, essa é a definição hoje de doença renal crônica. Um outro aspecto importante, avanço nessa compreensão e nova abordagem da doença renal crônica, foi a sua estratificação e estágio. O objetivo disso, exatamente, é como as outras doenças crônicas, como as neoplasias, estagiar as fases de evolução da doença e fazer com que nós tenhamos maior atenção para as fases iniciais, porque é nessas fases que nós podemos curar, nessas fases que nós podemos prevenir. Então, por isso nós temos essa estratificação em estágios. O estágio 0 seria aquele paciente que não tem doença renal, ele só tem risco de doença renal, tá? E são essencialmente pacientes com fatores de risco, diabéticos, hipertensos, idosos, portadores de história familiar de doença renal, ou portadores de doença cardiovascular, que são os principais fatores de risco para a doença renal. Então, esses pacientes, esses não são pacientes, uma parte da população que tem filtração glomerular normal, não tem lesão renal, mas é grupo de risco. Esses devem fazer um screening anual para a doença renal. No estágio 1, nós teremos aqueles já pacientes que têm função renal normal, mas têm evidência de lesão renal.
Então, ou tem hematúria, ou tem proteinúria, ou tem alteração de imagem, ou alteração de biópsia. No estágio 2, já tem, então, insuficiência renal, tem diminuição da filtração glomerular. E esses são classificados como insuficiência renal leve ou funcional, estágio 2. O estágio 3 já tem insuficiência renal moderada ou laboratorial, tem uma filtração glomerular de 30 a 59. E o estágio 4, esse sim é a insuficiência renal severa ou clínica. Clínica por quê? Porque geralmente aqui é que começam a aparecer os sintomas. E essa é outra característica importante da doença renal crônica, ela é muito pouco sintomática. E por isso, grande parte dos pacientes só se apresenta ou só se manifesta clinicamente a partir do estágio 4, quando já tem falência renal importante e quando não é mais reversível. Esse paciente vai progredir para o estágio 5. Então, nós temos que detectar esses pacientes antes, para que eles não progridam para esses estágios. E menos que 15, que é aqueles pacientes que têm insuficiência renal terminal, que necessitam de terapia renal substitutiva, diálise ou transplante. Bom, seguindo essa mensagem, então, esse esquema, vamos ver por que ela é frequente. E por que a gente chamou no título hoje do grande round a epidemia do século XXI? Justamente por isso, porque ela é muito frequente. O aumento das características de envelhecimento da população, da incidência e prevalência de diabetes, de hipertensão, de doenças crônicas, está acompanhado também de um grande aumento na incidência e prevalência da doença renal. Então, por que ela é frequente? Isso aqui são os dados que a gente tem mais controle e são mais completos em todo o mundo, que é o registro dos pacientes que estão em diálise. Essa é uma população que é bastante conhecida e cujo custo de tratamento é muito alto. Isso aqui são dados da Associação Brasileira de Diálise e Transplante e estratifica ao longo do tempo, faz uma projeção de quantos pacientes nós vamos ter em diálise por volta do ano 2010. Nós já estamos próximos disso. Essa projeção foi feita em 2004 e ela está se confirmando. Significa, assim, que nós vamos aumentar muito o número de pacientes e quem vai ser o responsável pelo financiamento disso? Hoje o SUS já tem dificuldades de manter o financiamento do tratamento desses pacientes, o que reforça a necessidade, de novo, do diagnóstico precoce e de evitar que se chegue nessa situação. Mas isso é apenas a ponta de um iceberg. Aqui estão os pacientes com doença renal crônica em hemodiálise. E aqui estão submersos todos os pacientes com doença renal crônica, a grande maioria dos quais não sabe que tem, não tem diagnóstico, não são tratados e podem evoluir e chegar nessa superfície. Aqui de novo eu estou apresentando a mesma classificação por estágios e alguns dados de prevalência. Por que ela é frequente? Esse é um estudo, esse é o terceiro em Hannes, que é um estudo americano publicado em 2003, que examinou 18 mil indivíduos nos Estados Unidos, fazendo microalbuminúria e medindo a creatinina e vendo a função renal, e eles acharam que 3,3% dessa amostra tinha lesão renal, estágio 1, 3% já tinha estágio 2, 4,3% estágio 3 e assim por diante, o que dá em torno de 11%. 11% da população adulta tem doença renal estabelecida. E a gente não sabe quantos têm risco, mas deve chegar a mais de 20%. Esses números são impressionantes. Se a gente estratificar esses números para a população americana, então dá 20 milhões de americanos, em risco seria 20 milhões e mais cerca de 20 milhões com doença renal. Se a gente trouxer isso para o Brasil, e o Ricardo Cesso, da Escola Paulista de Medicina, fez isso em 2005, e também usou esses dados de prevalência do Hannes e trouxe para a população brasileira, e nós temos assim, cerca de 2 milhões de brasileiros têm de estágio 3 a 5, que são aqueles estágios mais avançados da doença renal. Isso dá uma ideia, então, do quanto ela é frequente e qual a importância dessa doença. Esse é um outro estudo nacional, é um dos poucos estudos brasileiros, que foi feito em Bambuí, em Minas Gerais, que mediu a creatinina em uma amostra da população e achou 0,43% alterada. Aqui eles mediram só a creatinina, eles não viram a filtração glomerular, então isso subestima o diagnóstico.
e na população idosa, mais de 60 anos, eles chegaram a 5%. E eles também chegam a essa estimativa de 2 milhões de brasileiros com doença renal. Esse aqui são dados do Reino Unido, estimando também, numa prática de um GP, de um médico generalista britânico, qual seria, dos 10 mil pacientes que ele costuma ter, quantos ele teria para atender com doença renal. Então, no estágio 1 a 2, ele teria 460, 380, 60 e até 6 lá no estágio 5, dá uma ideia de qual a dimensão desse problema e que ele atinge essencialmente os médicos de atenção primária. Quem trata desses doentes não são os nefrologistas, porque o tratamento nessas fases iniciais cabe aos médicos de atenção primária, aos generalistas, aos clínicos, e não ao nefrologista. Então, acho que fica bem claro que ela é frequente. Por que ela é grave? Ou potencialmente grave? Vejam aqui na diálise como é que é a mortalidade. Aqui nós temos a mortalidade dos pacientes em diálise de acordo com a faixa etária. E aqui a população geral. Como todo mundo sabe, na população geral, conforme aumenta a faixa etária, vai aumentando a mortalidade. Estratificado aqui para sexo, raça, etc. Agora veja na população em diálise. A população em diálise com 25 anos tem uma mortalidade semelhante à da população geral com 70 anos de idade. Então a mortalidade dos pacientes em diálise é muito alta. Né? Isso dá uma ideia da gravidade da doença renal. Isso se a gente está falando de pacientes em diálise. Esse aqui é uma afirmação da Associação de Cardiologia Americana, reconhecendo, já em 2003, publicado no Circulation, a doença renal como um fator de risco para o desenvolvimento da doença cardíaca. E é por isso que é grande a mortalidade dos pacientes com doença renal. Há uma associação entre doença renal e doença cardiovascular. Esse aqui é um estudo bastante clássico, já publicado no New England em 2004, em que estuda a amostra de população com diminuição da filtração glomerular e associação de óbito e eventos cardiovasculares. E aqui a gente verifica que conforme vai diminuindo a filtração glomerular, vai aumentando a incidência de óbito e de eventos cardiovasculares. E isso aqui é análise multivariada, é independente. É doença renal crônica, é função renal como fator independente de qualquer outro fator. Nesse mesmo estudo, mostrando aqui a taxa de internação hospitalar. Conforme vai piorando a função renal, vai aumentando a incidência de internação em hospital. Esse aqui é do estudo HOPE, que mostra os pacientes com diabetes, sem diabetes, a presença de normoalbuminúria ou microalbuminúria e os desfechos de infarto miocárdico, AVC ou morte, mortalidade geral e hospitalização. E vejam que se o paciente tem diabetes e tem microalbuminúria, a incidência aumenta. Então, conforme vai aumentando, vai aparecendo microalbuminúria, e com diabetes em relação a sem diabetes aumenta, mas mesmo nos não diabéticos, aqueles que têm microalbuminúria, tem uma incidência aumentada de eventos cardiovasculares, tem uma incidência aumentada de hospitalização e de mortalidade. Esse é um estudo japonês, feito em Osaka, se não me engano, e que correlaciona também mortalidade cardiovascular e incidência de AVC, de acordo com faixas de filtração glomerular. Então, conforme diminui a filtração glomerular, aumenta a mortalidade por qualquer causa, aumenta a mortalidade cardiovascular e aumenta a incidência de AVC. Então, além da doença renal progredir, chegar nas fases mais avançadas de diálise, de necessidade de transplante, tem todas essas associações com desfechos cardiovasculares. E por isso ela é tão grave. Esse é um outro estudo do KIP também, que mostra aqui, pacientes que não têm, a sobrevida do grupo de pacientes que não tinha doença cardiovascular nem doença renal, aqui dos grupos do paciente só com doença renal, aqui
que tem doença renal e doença cardiovascular, conforme vai somando, vai diminuindo a mortalidade. E aqui só os pacientes com doença renal estratificado por componentes. Quem não tem doença renal, quem tem um componente, tem só alteração da função renal, quem tem anemia junto, quem tem lesão óssea junto, conforme vai aumentando a gravidade da doença, vai piorando a sobrevida. Por que isso? Porque há uma grande associação do risco cardiovascular na doença renal crônica. Temos todos esses fatores tradicionais de risco cardiovascular e são adicionados nos pacientes com doença renal por todos esses outros fatores de risco, que são característicos dos pacientes com doença renal. Então, tudo isso soma a um grande incremento na patobiologia vascular que se relaciona com a doença renal. E nessa pirâmide a gente pode acompanhar como é que é a progressão tanto da doença renal como da doença cardiovascular. Então, aqui na base estão os pacientes que estão em risco. Esses pacientes evoluem para lesão, que se manifesta no rim por proteinúria, no sistema cardiovascular por disfunção endotelial. Se isso progride no rim com diminuição da glomerular, progride no sistema cardiovascular com aparecimento de desfechos como IAE e AVC, e chega no final, no estágio final, que é a terapia de substituição na doença renal e a falência do coração, a insuficiência cardíaca ou a morte dos pacientes com doença cardiovascular. E muitas vezes os doentes fazem essa progressão direta. A maioria dos pacientes detectados com doença renal em estágio 3 e acompanhados, ou em estágio 2, não chegam até a fazer diálise, chegam aqui antes, por essa associação entre doença renal e doença cardiovascular. Esse é um esqueminha para mostrar a ligação, então, entre as principais causas de doença cardiovascular e renal e a interação entre eles. De forma que o que a gente tem é um programa vascular, na verdade. Se trata de doença vascular que acomete o rim, que é causada por diabetes e que acomete também o coração e que acomete o cérebro. Então essa interface são os doentes que nós temos que tratar. Acho que fica claro então por que a doença renal é grave. Vamos agora ver por que ela é fácil. Essa é a coisa boa. Ela é fácil de diagnosticar, não é muito difícil, né? Basta dosar a creatinina. A creatinina isolada não é um bom marcador da função renal, mas se reconhece as equações hoje que permitem estimar a filtração glomerular a partir da creatinina e de algumas variáveis. As mais usadas são a de Cockcroft-Gault, que é essa aqui que todo mundo conhece, DRD, que é a Modification of Diet in Renal Disease, que é uma fórmula muito complicada. Isso aqui não dá para fazer na calculadora, mas tem, quem quiser tem no Palm, né? É só buscar no site da National Kidney Foundation, bota no Google ali, acha esse site e eles têm lá para Palm. Quem quiser em Palm pode baixar para o Palm. E a outra situação que é recomendada hoje pelas sociedades de nefrologia e provavelmente nós vamos implementar até o final do ano aqui no Hospital de Clínicas, é no sistema já saiu o resultado com o cálculo da fórmula. Então basta ter a creatinina do paciente, a idade e o sexo, e com isso se calcula a filtração glomerular por essa fórmula. Isso vai ser possível colocar no laboratório, e o laboratório, quando for dar o resultado, vai dar a creatinina e a filtração glomerular estimada. Nós já temos uma reunião agendada com o pessoal do laboratório agora para o próximo mês, e vamos tratar de implementar isso no laboratório do hospital. E isso está sendo recomendado por todas as sociedades de nefrologia, para todos os laboratórios também. É uma forma de tornar essa informação mais simples e amplamente divulgada. Vejam por que a creatinina não é um bom marcador isolado da função renal. Conforme aumenta a creatinina, diminui a função renal, mas isso tem alguns problemas. Aqui nós temos o ponto de corte da filtração glomerular normal, e aqui nós temos o ponto de corte da creatinina normal. Vejam que tem um grupo pequeno de pacientes que tem creatinina acima do normal e tem filtração glomerular ainda normal. Então, isso aqui não é muito problema. O problema está aqui. Tem muitos pacientes que têm creatinina normal, menos de 1,2, e já tem diminuição da filtração glomerular. Inclusive, aqui, indivíduos que têm menos de 50 de depuração e tem menos de 1,2 de creatinina.
que seria creatinina normal. Esses são o problema. E isso é resolvido pela fórmula. Esse aqui é um outro levantamento que nós fizemos, em que nós medimos a creatinina de um banco de dados de laboratório de outro hospital. São 1.400 pacientes que nós tivemos acesso ao banco do hospital e nós verificamos qual era a creatinina. E deu maior do que 1,2, portanto, doença renal ou insuficiência renal, em 1,4%. Aí quando a gente aplica a fórmula do MDRD e estratifica pelos estágios, como a gente não tinha nenhuma informação clínica, e o estágio 2 vai até 89, e 80 pode ser filtração glomerular normal, nós vamos selecionar só abaixo de 60, 70 para estágio 2. E mesmo assim deu 4,5% no estágio 2, assim, deu cerca de 7% dessa amostra de 1.400 indivíduos que foi coletado creatinina com níveis para insuficiência renal, o que não é muito diferente daqueles dados de prevalência americanos, né? E que mostra, de novo, o quanto a creatinina isoladamente não é adequada para medir a função renal. E essas aqui são as curvas de correlação entre a filtração glomerular estimada por Cockroach-Gault e MDRD e a filtração glomerular medida. Veja que a correlação é muito boa, né? Especialmente abaixo de 60. Aqui a correlação é excelente e é melhor ainda no MDRD. E a dispersão, quando vai acima de 60, é muito maior. Então, o recomendado hoje pela Sociedade Internacional de Nefrologia, pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, quando o laboratório reportar o resultado, se a filtração glomerular estimada for acima de 60, ele não diz quanto é, ele diz que é acima, diz que a creatinina deu 1 e a filtração glomerular estimada é acima de 60. Quando for abaixo de 60, ele diz o valor da creatinina e diz o valor da filtração glomerular estimada, porque aqui sim, abaixo de 60, tem uma boa correlação. E como o MDRD é uma fórmula um pouco melhor, ela foi desenvolvida em pacientes com doença renal, ela funciona melhor nesse subgrupo. Por isso, essa é a fórmula recomendada pela Sociedade Internacional, pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, para estimar a filtração glomerular. E também porque não precisa do peso. O Cockroach-Gault precisa do peso. Essa aqui só precisa da fórmula mais simples, só do sexo, da idade e da creatinina. Então, por isso, ela é a mais recomendada atualmente. O que a gente faz também? Isso aqui é uma tabela que o Marcos Basso, que é um nefrologista, é o editor hoje do Jornal Brasileiro de Nefrologia, membro da Sociedade Brasileira de Nefrologia, ele montou essa tabela. Ele calculou, né, e montou essa tabelinha, está publicado no Jornal Brasileiro de Nefrologia. É uma forma simples também da gente saber qual é a filtração glomerular estimada sem fazer cálculo. Nós temos lá na zona 12, quem frequenta a zona 12 vai ver que está exposta lá essa tabelinha. E aqui a gente pode ver para o sexo feminino, qual é a creatinina, qual é a idade, e encontra qual é a filtração glomerular e já qual é o estágio que ele estaria se ele tiver doença renal. Mesma coisa para homens, né? E essa é a hierarquia que se estabelece hoje em relação à medida da função renal. Qual é a melhor medida da filtração glomerular? É o clearance da inulina, né? Que evidentemente não é realizável na clínica. Depois disso, seria alguma clearance de 3 horas com cimetidina, com bloqueio da secreção tubular de creatinina com cimetidina, que é um negócio complicado de fazer também. E depois, o melhor seria as estimativas da filtração glomerular pelas fórmulas e, inicialmente, melhor pela MDRD. Por isso, isso é, em clínica hoje, o recomendado para estimar a filtração glomerular. É fácil diagnosticar, basta ter a creatinina e aplicar a fórmula. E outro jeito é medir a albumina na urina, né? Ou microalbuminúria, ou o exame de urina, ou a proteinúria. Ela é prevenível, esse é outro aspecto bom. Ela é progressiva, ela é insidiosa, será que não tem como prevenir? Tem. Aqui é um esqueminha que mostra a lesão renal. O paciente tem uma lesão renal, ele pode curar, ou ele pode ficar com algum dano residual. Esse dano residual pode ter doença ativa, qualquer que seja a doença, aqui tem vários exemplos de doença, e aí a gente tem medidas específicas para tratar essas doenças e impedir que progrida essa lesão, ou ele pode ter uma lesão inativa, assim, ele teve a lesão, perdeu massa renal, e aí ele vai ter mecanismos que continuam incidindo sobre
a massa de néfrons remanescentes, que vai levar à progressão se não houver algumas medidas. Mas nós temos várias medidas, e aqui estão citadas algumas delas, alguns sistemas que podem ser abordados, e algumas drogas que podem ser utilizadas, e algumas situações que podem ser tratadas, que fazem com que diminua a progressão para a esclerose glomerular, para a fibrose tubulointersticial e para a falência renal. Então, desde o início, se a gente sabe que tem lesão renal, nós temos várias medidas, tanto específicas como inespecíficas, para evitar essa progressão. Portanto, essa progressão é prevenível. O que é fundamental é que o diagnóstico seja feito numa fase precoce. Quais seriam os pacientes? Então, para isso, para fazer diagnóstico precoce, tem que fazer screening, né? Tem que fazer rastreamento. Qual é a forma de fazer rastreamento? Quem que a gente busca? Pacientes com fatores de risco. Aqui estão listados os principais fatores de risco de doença renal. E, evidentemente, os pacientes com risco elevado, que são esses aqui, têm que fazer um screening. Então, diabéticos, hipertensos, história familiar, adultos com mais de 60 anos e doença cardiovascular. Quem tem um desses fatores tem que fazer screening. Esse aqui é um estudo muito interessante, foi publicado esse ano no Archives of Internal Medicine, em que está complicado aqui de entender, é muito dado, mas eu vou sumarizar para vocês. Esses autores pegaram o estudo em Hannes, que tem 18 mil, e verificaram quais eram os principais fatores de risco por esse estudo. Selecionaram esses fatores e aplicaram para um outro grupo externo de outro estudo, com mais 12 mil pacientes, para ver qual era a validade desses fatores. E chegaram a um conjunto de fatores de risco e pontuaram esses fatores. Isso é muito interessante, porque como a doença renal é multifatorial e tem vários fatores de risco, isso dá uma ideia do somatório de risco. Então eles estabeleceram esse score. Vejam, é bem simples. Baseia na idade e dá pontos aqui. Quanto mais idoso, mais pontos. Se tem mais de 70 anos, já leva 4 pontos. E depois 1 ponto para cada uma dessas situações. Se tem mais do que 4 pontos, tem 20% de risco de ter doença renal. Isso aqui é muito interessante de ter para paciente, né? De apresentar isso para paciente, porque é fácil de aplicar esse teste e o próprio paciente pode se identificar se ele tem risco ou não e se ele deve fazer o screening para doença renal. Como é que faz o screening, né? Creatinina, filtração glomerular estimada pelo MDRD, se tem mais de 60, reavalia 1 ano, porque ele continua sendo um paciente de risco, foi feito o screening porque ele tinha risco, então ele tem que fazer uma vez por ano, né? Se tem menos de 60, tem que investigar a nefropatia. A mesma coisa em relação à proteinúria. O que a gente está colocando aqui são 2 tipos de risco, risco médio e risco elevado. Se tem risco elevado, o ideal já é fazer a microalbuminúria. Como é que faz isso? É simples, uma amostra de urina, não precisa urina de 24 horas, e dosa a microalbuminúria e a creatininúria em amostra. E divide a quantidade de microalbuminúria em miligramas pela quantidade de creatininúria em gramas. Se tem menos de 30 miligramas por grama de creatinina, isso é normal, e o paciente não deve ter nefropatia, ele vai ser reavaliado em 1 ano. Se tem mais ou igual a 30 miligramas de microalbuminúria por grama de creatinina, isso é microalbuminúria e esse paciente deve ser investigado. Se ele tem risco médio, ou se não é possível fazer a microalbuminúria, nós podemos começar o screening pelo exame de urina. Se tem proteinúria no exame de urina, nós podemos fazer o índice proteinúria-creatininúria, né, que mede em amostra, de novo, a proteína na urina e a creatinina na urina. Se esse índice for maior do que 0,3, deve ter nefropatia e tem que ser investigado. Então é simples, é a creatinina e a proteinúria avaliada de alguma dessas formas. Com isso a gente faz o screening. Aqui adiante, como é que a gente vai fazer o tratamento da doença renal? E por que fazer o tratamento da doença renal? A intervenção faz diferença, e esse slide mostra isso, esse estudo publicado no Kidney, mostra claramente que os pacientes cuja anemia foi tratada têm uma melhor sobrevida. Mostrando aqui, pacientes com anemia com hemoglobina menor que 9, a curva é muito inferior. O tratamento precoce também faz a diferença. Esse também é um estudo do New England, do Dr. Brenner, mostrando aqui os pacientes, a evolução dos pacientes sem tratamento, aqui a evolução dos pacientes com tratamento,
e aqui nos pacientes que estão tratando precocemente. Então, além de ser prevenível, a doença renal é tratável e o tratamento vai modificar a evolução da doença, a evolução do paciente. Como manejar os pacientes com doença renal crônica? Uma avaliação inicial simples, exame clínico, esses exames simples de urina, o EQU, a creatininúria, a proteinúria, a microalbuminúria, a amostra de sangue para ver a creatinina, a ureia, a glicose, o hemograma, a dislipidemia e uma ecografia do aparelho urinário. Com isso a gente tem condições de fazer os principais diagnósticos. Está sempre atento para os fatores de agudização, quando nós atendemos um paciente com diminuição da função renal, é importante buscar algum desses fatores que podem estar piorando a função renal e que, uma vez corrigidos, levam a outro patamar de função renal, e as principais causas de doença renal crônica que a gente deve ter em mente. Esse aqui é um esquema também da Sociedade Internacional, dos guidelines internacionais de nefrologia, que mostra a evolução da doença renal ao longo do tempo, com as suas complicações, e o que deve ser feito em cada um desses momentos, que corresponde ao estágio. Aqui é o estágio 0, aqui é o estágio 1, aqui é o estágio 2, 3, 4, 5, e o que chega no final se o paciente não é tratado, e aqui quais os tratamentos que devem ser feitos em cada um deles. Isso fica um pouquinho melhor nesse esquema aqui que a gente traduziu do artigo publicado pelo Brian Pereira no Kidney International de 2000, que mostra aqui quais são os cuidados ótimos. Em primeiro lugar, diagnóstico precoce, intervenções que retardam a progressão. Então, se já tem falência renal, intervenções que retardam a progressão, inibidor da ECA, ou bloqueador do receptor da angiotensina, controle da pressão, controle da glicemia se for diabético, restrição proteica. Se já tem doença renal, diagnóstico e tratamento das complicações urêmicas. Tratar anemia, tratar osteodistrofia, alteração do metabolismo mineral, tratar acidose e distúrbios eletrolíticos e hídricos, tratar desnutrição. Diagnóstico e tratamento das comorbidades. Está atento para doença cardiovascular, doença vascular, neuropatia diabética, retinopatia diabética. E no estágio mais avançado, na fase estágio 4 e 5, preparo clínico e psicológico para terapia de substituição, educação, escolha informada da terapia de substituição, qual a melhor, se diálise peritoneal, se hemodiálise, se transplante, providenciar um acesso para diálise vascular ou peritoneal, e iniciação da terapia de substituição na época adequada. Isso é o cuidado ótimo. Na verdade, na realidade, o que a gente tem na maioria dos hospitais do mundo é o paciente chegando nesse estágio aqui. Todos nós que atuamos aqui no hospital já vimos pacientes na emergência, urêmicos, que não sabiam que tinha doença e que chegam e têm que fazer diálise. Ou seja, já chegam aqui. Então, se a gente consegue detectar precocemente, tratar precocemente, ou a gente evita, ou chega aqui com um paciente muito melhor cuidado, que vai influenciar também a sobrevida dele. Então, as ações recomendadas são de acordo com o estágio. No estágio 0 é rastreamento, no estágio 1, diagnosticar e tratar a causa da doença renal, tratar as comorbidades, avaliar e tratar os fatores de risco de doença cardiovascular. No estágio 2, já tem diminuição da função renal, cuidar com as medicações, ajustar a dose a partir daqui, não é? E avaliação anual da função renal. No estágio 3, avaliar e tratar as complicações, avaliar a função renal no mínimo 2 vezes por ano, e encaminhar ao nefrológico. Aqui começa já a ter acompanhamento nefrológico. Até aqui, isso pode ser feito só nos níveis de atenção primária. E no estágio 4 e 5, sim, aí o atendimento prioritário é do nefrologista. Aqui seriam os alvos que nós buscamos. Também é muito fácil identificar pontos para verificar se o paciente está indo bem ou está sendo bem tratado ou não. Tem vários alvos bem estabelecidos pelos diferentes guidelines internacionais de qual é o tratamento, quais são os alvos. Então a proteinúria tem que estar abaixo de 500 miligramas, a pressão tem que estar nesses níveis, se tem proteinúria, se não tem, é diferente. A glicose tem que estar controlada, o LDL, triglicerídeos, a albumina, a hemoglobina, a acidose, o produto cálcio-fósforo, e a taxa de filtração glomerular, a queda almejada é que seja menos do que 2 a 3 ml por minuto por ano. Idealmente, 1,5 ml por minuto por ano, que é o que se busca com o tratamento. E o controle do potássio. Essa é a parte mais importante. Quando encaminhar ao nefrologista?
Quando tem etiologia da doença renal crônica incerta, isso o médico da atenção primária pode ter alguma dificuldade, então ele precisa às vezes do nefrologista para isso, né? Quando tem indicação de punção biópsia renal, quando tem progressão rápida da doença renal, ou seja, quando a filtração glomerular está caindo rapidamente, quando tem insuficiência renal aguda superimposta, e nos estágios de acordo com essa recomendação. Estágio 1, estágio 2, deve ser tratado pelo médico de atenção primária, mas ele precisa do acompanhamento nefrológico 1 a 2 vezes por ano. No estágio 3, ele já deve ser tratado pelo nefrologista, pelo menos umas 3 a 4 vezes por ano. No estágio 4 e 5, ele é prioritariamente um paciente nefrológico. Para terminar, eu gostaria de focalizar um aspecto. Tudo isso é muito conhecido, os guidelines, os alvos, as necessidades. Já há muito tempo que isso está bem estabelecido e divulgado, mas a gente não consegue. A gente não consegue detectar os pacientes precocemente e os insucessos em relação ao tratamento são muito grandes, é muito pouco o sucesso. Por quê? Porque são doentes muito complicados, são doentes com muitas comorbidades. Então, isso aqui é fundamental. É assistência multidisciplinar. Não é um médico que consegue, é um sistema de saúde organizado e é um sistema de saúde preferencialmente multidisciplinar, onde o paciente possa ser atendido por um grupo de profissionais que vão estar envolvidos com todos os cuidados, não só com a prescrição, com o diagnóstico, mas com a educação, com a orientação nutricional e com uma série de atendimento das suas necessidades que são múltiplas. Então isso aqui é fundamental. Nós temos um ambulatório hoje de uremia no Hospital de Clínicas, na Zona 12. Nós temos cadastrado cerca de 580 pacientes em acompanhamento, e lá nós temos também atendimento da nutricionista e atendimento de um enfermeiro. E esse é o modelo hoje preconizado como um modelo capaz de modificar em termos assistenciais e permitir o tratamento ótimo da insuficiência renal. Muito obrigado. Luiz Felipe, parabéns pela apresentação, muito clara, muito educativa. Eu gostaria agora de te convidar para responder algumas perguntas. Como é que tu colocarias a intervenção do Hospital de Clínicas na prevenção da doença renal crônica? Nós estamos indo bem? Eu acho que a gente está avançando, né? Nós temos esse ambulatório do serviço de nefrologia. Eu acho que nós precisamos uma interação um pouco maior com a unidade de saúde básica, né? E uma interação um pouco maior também com o serviço de medicina interna. O que acontece nesse nosso ambulatório é que nós temos recebido muito paciente em estágio 2, estágio 1, e que acaba ficando conosco. Esse não é o paciente para ficar conosco. Nosso ambulatório enche com muito paciente que não é para nós, né? O que precisaria haver uma interação um pouco melhor com a unidade básica, com o serviço de medicina interna, com os ambulatórios de medicina interna, talvez, para que houvesse um referenciamento apenas periódico, mas que o foco do atendimento permanecesse nesses médicos. No nosso ambulatório deveria ficar essencialmente os pacientes com estágio 4 e 5 e eventualmente com estágio 3. Senão nós não vamos ter condições de atender essa massa de pacientes. Parabéns, Felipe. Eu tenho uma pergunta bem específica. Assim, a dislipidemia contribui para acelerar a perda de função renal. Por outro lado, o desempenho dos fármacos para controle da dislipidemia é sujeito a interpretação, assim, há uma dúvida em relação ao benefício de estatina em prevenção de doença renal. Eu queria que tu comentasse qual é a tua visão a esse respeito. É preconizado, né? Nós temos ali os alvos, entre os alvos está o LDL menor do que 100, o triglicerídeo controlado, e tem alguns dados interessantes, epidemiológicos, chamado até de epidemiologia reversa, né? Que mostra que pacientes hipotensos, no caso da hipertensão, por exemplo, tem pior sobrevida, né?
Mas como? Se hipertensão é um fator de risco, se hipertensão está relacionado com morbimortalidade, por que os hipotensos é que morrem? Provavelmente porque a hipotensão está refletindo dano cardiovascular, e esses pacientes devem ter insuficiência cardíaca e devem ter, então, por isso, hipotensão. E por que a dislipidemia também, isso, a epidemiologia, alguns estudos epidemiológicos mostram, né, por que o paciente dislipidêmico tem sobrevida maior, né, em pacientes com doença renal crônica, ao contrário do que a gente está dizendo na população geral, que dislipidemia está associado com o evento cardiovascular. Aí provavelmente entram outros fatores de confusão, talvez o aspecto nutricional. Os pacientes que têm dislipidemias, muitas vezes são pacientes melhor nutridos. Então pode estar havendo algum viés aí nesses estudos de confusão em relação a outros fatores. E é isso que está se interpretando atualmente, mas se preconiza, então se mantém a medida de tratar a dislipidemia e ter aqueles alvos de controle da dislipidemia. Felipe, descontados os outros aspectos, assim, controle da hipertensão, controle da dislipidemia, em relação à dieta, tá? Uma das ações propostas é dieta hipoproteica para reduzir a velocidade e progressão da doença renal, né? Deixando de lado o controle do diabetes, controle do colesterol e hipertensão arterial, tu acredita que dieta hipoproteica reduza a velocidade de progressão da doença ou ela retarda o aparecimento da sintomatologia urêmica? Qual é a tua opinião a respeito disso? Esse também é um assunto controverso, né? Não tem estudos que mostrem claramente que a redução da ingesta proteica contribui para a diminuição da progressão da falência renal. O que acontece, eu acho, muitas vezes, é que nós temos dieta hiperproteica. Então, o que os guidelines recomendam é dieta normoproteica, na verdade, né? Que é 0,8, 1 grama por quilo de peso. Agora, se a gente for olhar a dieta da população ocidental em país desenvolvido, ou aquela camada da população de países em desenvolvimento como o nosso, que tem acesso, que tem um estilo de vida semelhante ao país desenvolvido, nossa dieta é muito mais do que 1 grama por quilo de peso. Então isso talvez contribua, né? Associado também à obesidade, à dislipidemia e a hábitos, né, alimentares e de vida não saudáveis, né? Então, eu acho que o enfoque, eu concordo contigo, o enfoque não é não comer proteína. O enfoque, eu acho, no aspecto nutricional, é hábitos saudáveis, é não fumar. Eu acho que é isso que a gente tem que tratar nos ambulatórios e esclarecer os pacientes, é não fumar, é fazer atividade física, é ter uma dieta mais balanceada, né? É comer menos proteína, sim, mas não restringir proteína naqueles níveis que uma vez já se chegou a 0,4, 0,6, que aí o risco de desnutrição proteica é maior do que o possível benefício. Eu ainda gostaria de fazer uma pergunta a respeito das drogas nefrotóxicas. Nós temos, no hospital se utiliza muitas drogas que são nefrotóxicas e nós cuidamos, fazemos ajustes, procuramos fazer medidas preventivas, mas a nível ambulatorial também se usa muito anti-inflamatório, muitos medicamentos que ajudam a perder função renal. O que tu pode nos colocar a esse respeito? Nós devemos evitar o uso de anti-inflamatório ao máximo? Existe alguma coisa que possa se usar para prevenir a perda de função renal com anti-inflamatório? O anti-inflamatório é um problema, ele tem a ação aguda, né, e tem também a doença crônica, o uso crônico de anti-inflamatório, de analgésico, causa nefropatia. Então esse é um alerta importante, nós devemos evitar ao máximo, reduzir ao máximo o uso de anti-inflamatórios. Tem pacientes que têm que usar anti-inflamatório, né? Usa, mas assim, ao máximo evitar o uso de anti-inflamatório tanto agudamente quanto cronicamente, né? Até agudamente, usar alguns dias de anti-inflamatório numa situação de trauma ou de uma doença inflamatória limitada não é problema, geralmente. O problema são pacientes que têm doença inflamatória crônica ou doença articular crônica que têm que fazer uso crônico de anti-inflamatório.